prática possível pra gente falar um pouquinho sobre como a gente estruturar os roteiros pros nossos vídeos então, tá? Qualquer coisa vocês me chamem aqui, a gente vai falando, enfim, vai tentando fazer da melhor forma possível, tá? Pra vocês assistirem. Bom ter vocês duas aqui, vou fazer a melhor live possível pra vocês. Bora lá. Então, bem-vindas, né, mais uma vez ao Voz de Impacto. Eu sou a Jusceila Bueno, vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, né, sou especialista em comunicação. Faz um pouquinho de tempo que eu fiz a transição de carreira, mas estou sendo muito feliz nessa transição, né? Tenho colhido já bons frutos de trabalhar com digital, apesar dos perrengues que vocês estão acompanhando agora, mas faz parte. A gente precisa manter o bom humor e seguir. Qual o objetivo da live de hoje, então, tá? É ajudar vocês a estruturarem os vídeos de vocês de forma clara e impactante, tá? Garantindo que a mensagem de vocês, ela seja transmitida com eficácia. Esse é o objetivo de hoje, é isso que a gente vai fazer, é onde nós queremos chegar no final dessa live, tá? E por que, Ju, ter um bom roteiro é essencial? A gente sempre fala que é essencial ter um bom roteiro. Por quê? Se a gente quer manter a atenção do nosso público, a gente precisa ter um bom roteiro, tá? Além disso, o roteiro nos ajuda a organizar as nossas ideias de uma forma clara e ainda nos ajuda a transmitir a nossa mensagem de uma maneira eficaz. Com tudo isso, a gente vai ter vídeos claros, organizados e impactantes para mostrar, para divulgar para nossa audiência. Vou tentar dar uma acelerada, porque a gente atrasou bastante aqui. Mas, se eu estiver acelerando demais também, vocês me falem aqui, tá, gurias? Então, qual é a estrutura básica de um bom roteiro, tá? Primeira, introdução. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? E da importância delas também. A introdução para os roteiros, e a gente aqui tá falando dos roteiros mais especificamente dos roteiros para fazermos vídeos, é importantíssimo que a gente tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A gente já sabe disso desde a época da escola, que a gente fazia textos, que a gente sabia que tinha que ter um início, um meio e um fim. Mas a gente vai falar especificamente para vídeo sobre cada um deles, tá? Então, na introdução, o que a gente precisa? A gente precisa capturar a atenção do nosso público, que são aqueles 3 segundos mágicos que a gente sempre fala. A gente tem 3 segundos para capturar, para chamar a atenção do nosso público. E eles são extremamente importantes. Por isso, a nossa introdução nunca pode ser: oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre. Nessa introdução de oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre, a gente já perdeu a atenção do nosso público. Então, a gente precisa ser específico nessa introdução, tá? A gente precisa realmente criar uma headline, que a gente chama, né, que é uma cabeça, que prenda a atenção ou que gere curiosidade. Inclusive, não sei se vocês já têm, mas qualquer coisa eu posso mandar para Vanessa, talvez eu até já mandei, mas posso mandar para a Daia também. Eu tenho um PDF que eu fiz, que eu já distribuí para algumas alunas minhas e também para o pessoal no Instagram, onde tem exemplos, ideias de headline, e que me ajuda muito, são mais de 50 exemplos. Para quê? Para a gente colocar esses exemplos de ideias de headline dentro do nosso negócio. Aí, para isso, é importante que a gente entenda as dores e os desejos da nossa audiência. A Vanessa lá que trabalha com... A Vanessa faz várias coisas, né? Mas ela é fotógrafa, ela faz fotos profissionais de pessoas. Eu não sei ainda nessa se tu tá fazendo a parte do Instagram ou se tu tá só focada agora nessa parte de fotografia profissional. Mas a Vanessa precisa entender quais são as dores das pessoas, das mulheres, dos homens que ela fotografa, quais são os desejos. E aí adequar essas dores e desejos dentro dessas headlines prontas, né? Que são pré-prontas. Por exemplo, quais são os 5 passos para você fazer fotos profissionais de excelência? Aí a gente pode trazer dores, pode trazer desejos dentro dessas headlines prontas, tá? Inclusive, se vocês colocar no Google, vai ter muita coisa boa lá. A Daia colocou eu quero, vou mandar para vocês. A Vanessa botou sim, gestão de redes e vou lançar a mentoria. Ó, a Vanessa tá lançando a mentoria dela também. Mais um ponto importante, tá, Vanessa? Pra tu fazer, tu vai ter que fazer os teus vídeos depois pra falar da tua mentoria, pra chamar o pessoal pra tua mentoria. Então, de novo, o quanto é importante tu ter um roteiro pros teus vídeos e a tua headline, tu saber e entender das dores e dos desejos desse teu cliente específico pra mentoria, tá? Então, a gente precisa saber o que esse cliente, tu vai fazer a mentoria do quê, Nessa? Enfim, se tu quiser abrir ou não, fica bem à vontade, mas tu vai ter que entender quais são as dores e desejos desse cliente, e aí no teu roteiro, na tua estrutura do vídeo, a tua introdução precisa ser muito clara.
ela precisa chamar a atenção do teu público. Ela precisa ou trazer alguma urgência, ter algum enfoque nesse sentido, tá? Então, por isso, a importância da introdução. Só vou anotar aqui para eu mandar para vocês depois. Acho que é nesse talvez tenha. Mas mandar essas ideias para a Daia também, que a Daia me pediu aqui. Bora lá. Ensinar as pessoas a fotografar com o celular. Ai, que top, Vanessa! Que show! Excelente! Cara, deixa eu te falar. Hoje eu estava tentando fazer fotos minhas sozinha e foi muito difícil. E eu dei um Google para procurar, para saber como que eu poderia fazer e achei mais difícil ainda. Então, quantas vezes eu vejo que tem pessoas que fazem fotos lindas e outras que não conseguem, né? Eu acho que é um excelente mercado, um excelente público e com certeza tu precisa, e já te falei uma dor, né, minha, que eu vejo que eu tenho um excelente celular, tenho um iPhone 15 Pro, que é um telefone top, que tem uma câmera top, mas eu não entendo a metade das suas funcionalidades, eu não conheço. Eu quero fazer fotos bonitas minhas, mas eu não sei fazer essas fotos. Então olha o quanto é bacana, o quanto é legal tu lançar uma mentoria conhecendo as dores e os desejos da tua audiência. E aí, meninas e meninos, se estiverem alguém, não sei, eu não consigo ver. Eu vejo que tem 5 visitantes, mas se vocês não falarem comigo aqui no chat, eu não consigo ver quem são. Inclusive, se vocês quiserem dar boa noite, se apresentar, fiquem à vontade. Mas o que é importante eu deixar claro para vocês, tá? Ainda falando ali da introdução, que a gente tem que criar uma headline, que a gente tem 3 segundos para chamar a atenção. Eu tenho testado muitos tipos de conteúdo aqui no meu Instagram, tá? Até para poder ajudar as minhas alunas das mentorias, dos cursos. E aí, eu sempre gostei muito de falar pelo amor, pelo desejo. E eu sempre falei, cara, eu vou falar com as pessoas, vou criar a headline, vou começar com introdução, que seja para alimentar o desejo. Só que, no meu caso, não existe certo ou errado, não existe receita de bolo. No meu caso, para minha audiência, funciona muito mais quando eu bato em cima de uma dor do que quando eu falo de um desejo. Então eu falo, é você que se sente insegura, que tem medo do julgamento, que não tem ideias claras, objetivas, você que se sente travada. Quando eu faço esse tipo de vídeo, inclusive para o YouTube, né? Eu tenho uma agência hoje de comunicação que me ajuda, principalmente na questão do tráfego, que era algo que eu tinha um pouco de dificuldade, e eles testaram tanto o desejo quanto a dor, e a dor engaja muito mais. Então é algo importante já para vocês saberem, tá? Eu vou mandar esse PDF para vocês. Depois, daí é só me manda teu WhatsApp ali no Instagram, porque eu acho que pelo Instagram eu não consigo mandar o PDF, tá? O da Nessa eu tenho. Vou mandar esse PDF de 50 títulos e aí no PDF já tem tudo explicado. Vocês precisam fazer essa pesquisa, entender as dores, os desejos, né, das clientes de vocês. Todo mundo que estiver na live hoje, tá? Então, aqui no YouTube, vai ganhar esse PDF, tá? Você só me deem um ele no Instagram, me lembre que aí eu mando para vocês. Mas só de novo reforçando, então uma introdução que a gente mexa com a dor, vai sempre tocar mais, vai falar mais do que aqueles que a gente mexe com desejo. A Daisy tá aqui no Instagram também. Daisy, se tu conseguir vir pro YouTube, tá aqui o link, tá? Porque pelo YouTube eu consigo dar mais atenção pra vocês. No Instagram eu deixo realmente até o pessoal acostumar que as lives vão acontecer pelo YouTube. Certo? Então, introdução é isso, tá, gurias? 3 segundos que a gente tem para chamar a atenção da nossa audiência, tá? E aí é importante que a gente consiga chamar a atenção ou pela dor ou pelo desejo delas. Depois a gente vai para a parte do desenvolvimento. Aqui a gente vai desenvolver a nossa mensagem, tá? Então a gente vai organizar as nossas ideias de uma maneira objetiva e clara. E aqui tem alguns pontos que eu quero falar com vocês. Por exemplo, Daia, depois se tu quiser falar com que tu trabalha, o que tu precisa de ajuda, a gente pode sempre essas aulas, a intenção é que elas sejam mais proveitosas para vocês possíveis, né, mais específicas de acordo com o nicho de vocês. Aí eu consigo te ajudar também, tá? Vai me falando aqui, vai me dando alguns spoilers, algumas coisas que tu quiser e eu consigo trazer para tua realidade também, essa é a ideia. Mas no desenvolvimento, o que eu preciso que vocês se atentem? A gente tem que cuidar para não ter uma linguagem muito robotizada ou uma linguagem que tenha termos técnicos que a audiência de vocês não conheça. Por exemplo, na fotografia eu sei que tem alguns termos técnicos, né, de iluminação. Eu já fiz fotos profissionais com a Nessa e eu lembro que a gente conversava sobre, eu falei para ela algo nesse sentido. Vanessa, me falaram que as fotos têm que ser mais saturadas, mas eu nem sabia o que significava saturação. Então, quando vocês forem desenvolver o roteiro de vocês, cuidem para não usar jargões nem termos técnicos nessa parte do desenvolvimento, tá? Tentem ser o mais clara possíveis. Por exemplo, vocês até podem usar, a Nessa até pode no desenvolvimento dela falar sobre saturação, mas desde que ela explique o que é saturação. E aí essa explicação, ela não pode ser uma explicação muito demorada, muito densa, com muito conteúdo.
falando em vídeos, tá? Em roteiros para vídeos virais, para Reels, que é de até 1 minuto e meio. A não ser que vocês querem fazer alguma publicação, vocês também podem ter esse tipo de vídeo, querem fazer um roteiro mais elaborado, aí é outra coisa. A gente tá falando aqui mais específico para vídeos viralizarem, para os vídeos serem mais impactantes, tá? Então é importante que o desenvolvimento tenha no máximo 3 parágrafos de 2 linhas cada parágrafo. Se vocês quiserem anotar, esse é um dado bem importante e me ajudou a organizar minhas ideias, tá? Claro que dá para fazer Reels com menos tempo do que isso também, mas geralmente os meus variam entre 1 minuto a 1 minuto e 30. E aí, outro detalhe importante, às vezes a gente fica tão Caxias, né, quadrado nessa tecla de quero fazer Reels porque é o que o Instagram mais entrega, é o que eu tenho mais chance de viralizar. E muitas vezes, quando eu faço publicação, que são vídeos de 2 minutos, 3 minutos, eu tenho mais alcance no orgânico do que os Reels. Então, o quanto é importante vocês testarem, vocês fazerem, vocês criarem conteúdos para ver com que a audiência de vocês vai se identificar mais, tá? Então, nessa parte do desenvolvimento, gurias, muito, muito importante vocês cuidarem isso, tá? Vocês serem claras e objetivas e evitarem usar termos técnicos, jargões. Isso vale também, pessoal, para quem vai fazer a apresentação, tá? A Tânia botou aqui no eu quero, Elisa, eu quero. Gente, vem pro YouTube, tá? Vem pro YouTube para vocês conseguirem ver os slides que eu preparei. Tem slides incríveis aqui para vocês participarem dos exercícios também e para vocês ganharem esse PDF com essas 50 ideias, tá? Venham pro YouTube. E aí vocês depois me chamem, me mandem mensagem que eu vou cuidar aqui quem esteve no YouTube para ganhar esse PDF. Mas voltando, tá? Onde eu estava, que eu geralmente não me perco, agora eu me perdi, quero falar em todos os lugares, YouTube, Instagram, me perdi. Tava na parte do desenvolvimento, de vocês serem objetivas. Vanessa, Daia, me ajudem aí, onde eu parei? Fui querer olhar aqui no Instagram, quem tava falando comigo? Ai, gurias. Me ajudem aí. Onde eu tava na parte do desenvolvimento, né? Não tinha falado da conclusão ainda, tava falando do desenvolvimento para vocês. Testar o que funciona com a audiência. Perfeito, isso. Porque esse desenvolvimento para os Reels de 1 minuto, 1 minuto e 30, ele precisa ser mais específico, mas vocês podem fazer um desenvolvimento maior para publicações. Perfeito. Obrigada, Daia. Excelente. Então, introdução check, desenvolvimento check, e agora a gente vai para a questão da conclusão, tá? O que é importante na conclusão? Vocês reforçarem a mensagem de vocês. Então, aquilo que vocês chamaram a atenção e que vocês desenvolveram, na conclusão vocês fazem o fechamento, vocês reforcem essa mensagem e aqui o pulo do gato. Precisa ter CTA. O que é o CTA? Call to Action, chamada para ação. Sem CTA, não tem muito o porquê da gente ficar criando vídeos. Porque toda vez que a gente cria um vídeo, a gente tem um objetivo. Então é importante que vocês pensem, qual é o meu objetivo na criação desse vídeo? Qual é o meu objetivo para esse roteiro? E aí tenham um CTA simples, tá? A gente vai entrar um pouquinho nessa parte aqui. E também tem alguns CTAs prontos, eu acho que nesse PDF que eu tenho, inclusive tem exemplos de CTA. Mas antigamente não, né? Há pouco tempo, eu tô há pouco tempo no digital, não posso nem usar esse termo antigamente. Mas já se falava muito em ter vários CTAs. Por exemplo, curta o vídeo, compartilhe com uma amiga e comente o que você mais gostou. Isso não funciona mais. Por quê? Porque as pessoas são preguiçosas. E a gente precisa direcionar o que é mais rápido, mais fácil e tem menor atrito para elas. Então a gente precisa ter uma chamada simples para ação. O que é mais relevante nesse vídeo que eu estou criando? O que eu quero que a minha audiência faça nesse vídeo? Ah, eu quero que a minha audiência compartilhe esse vídeo. Então, no final, eu vou falar, se você gostou desse vídeo, compartilha com uma amiga. Ah, não, eu quero que eles me sigam. Cara, no final do meu vídeo, eu vou falar, para mais insights como esse, me sigam no meu perfil. Então, lembrem que a gente não pode dar muitos insights para as pessoas, porque senão as pessoas travam e não fazem nada. Então, é importante que a conclusão tenha uma chamada para ação. Pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Tanto para a questão da Vanessa, que vai usar para as fotos, né, para lançar a mentoria dela, mas mesmo que vocês não estejam usando no digital, se vocês quiserem usar esse roteiro para reuniões, para apresentação de trabalho, o esquema é o mesmo. Vocês precisam ter uma introdução, uma frase que chame a atenção das pessoas para prestarem atenção em vocês, né? Então essa frase precisa trazer urgência ou ela precisa lidar com o medo da audiência de vocês, com o desejo da audiência de vocês. Depois vocês vão desenvolver a estrutura, sendo claros, objetivos,
Para quem trabalha também no comercial, no mundo corporativo, a gente não pode usar jargões, então tudo vale tanto para o off quanto para o on, tá? E a conclusão, vocês vão chamar a equipe de vocês para uma ação, vocês vão chamar eles para fazer algo que vocês querem que eles façam, tá? Então vale para ambos os casos. Feito? Entendido aqui, meninas? E meninos, se estiverem assistindo, alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa sobre essa estrutura básica de um roteiro, fiquem à vontade, tá? Senão eu vou seguir depois, a gente tem um tempinho para tirar as dúvidas de vocês também, tá? Agora, como eu gosto de trazer sempre um exercício prático, tá? A gente vai falar sobre um exemplo prático de roteiro. A Nessa botou entendido, perfeito, que bom. E aí a gente vai criar juntas, tá? Um roteiro simples e eficaz para um vídeo de dicas de comunicação. Por que eu coloquei dicas de comunicação? Porque eu posso criar um roteiro para mim aqui, alguns roteiros que eu já fiz, ou criar um novo, ou a gente pode pegar um assunto de vocês, que vocês queiram criar um vídeo, e a gente fazer agora, na hora, ao vivo, um roteiro simples para esse vídeo de vocês. E por que eu coloquei dicas entre parênteses? Aqui vai um ponto de atenção, tá? Para vocês que estão chegando agora no digital, para vocês que estão há mais tempo, ou para vocês que estão mudando o posicionamento, que querem se posicionar. Alguns termos, se a gente usar, a gente vai estar falando com uma camada da população, tá? Por exemplo, eu quero ter um produto high ticket, quero atender uma camada da população que entende que vai pagar um preço maior pelas mentorias, pelo um curso, enfim. Eu não posso usar termos como descontos, promoções, dicas. Então eu troco esses termos por insights, oportunidades. É tudo a maneira como a gente comunica, como a gente se posiciona. Ah, Ju, quer dizer que é errado usar dicas? Não, não é errado. Mas às vezes usar dicas desmerece o nosso trabalho. Ah, Ju, mas o meu produto é barato, eu quero falar com a camada da população que quer pagar barato, que quer ter as coisas de uma maneira mais rápida, mais fácil, quero dar acesso. Cara, continua usando as dicas. Só tenha cuidado, porque senão a gente vira aquela pessoa que dá dica para todo mundo. E as pessoas não vão querer pagar realmente para comprar o trabalho e o serviço de vocês, tá? Então, só por isso que eu botei entre parênteses, para explicar isso para vocês também, porque muitas vezes para mim tem sido difícil, né? Eu sempre usei muito essa palavra dicas, e às vezes eu começo a fazer os meus vídeos, eu falo, cara, tem que trocar por insights, tem que trocar por, enfim, pontos, né? Ao invés de dicas. Mas parece que dicas tá tão forte na minha cabeça que eu acabo sempre usando a palavra dicas. Mas aí só trouxe essa orientação também para vocês. E aí, vocês querem me trazer um assunto de vocês? Vocês querem me falar um assunto de vocês? Ou vocês querem que a gente faça um de comunicação mesmo? Me digam o que vocês acham melhor. Usamos o meu de comunicação ou vocês querem trazer uma ideia de vídeo de vocês, o trabalho de vocês e usar um de vocês? Pessoal, essa oportunidade. Tem uma menina que eu conheço no digital que faz isso, eu acho sensacional, que faz as coisas na hora, assim, ao vivo, né? É tão bacana, porque daí parece que quando traz pra nossa realidade, a gente consegue entender de uma maneira maior, mais fácil, né? Parece que entra mais na nossa cabeça. Pode ser de comunicação? Bora lá então. Então, qual foi a headline que eu preparei, tá? Para esse roteiro prático. Poderia ser dica, tá? 3 dicas, mas eu botei 3 pontos essenciais para melhorar a sua comunicação. Então, eu trabalhei com um desejo. 3 pontos essenciais para melhorar a sua comunicação, para as pessoas que querem melhorar a comunicação. Mas poderia ser também 3 erros que você comete quando se comunica. Qual que fala mais forte com vocês? Eu não sei, mas eu sempre falei pra vocês desde o início que eu sempre fui muito dos desejos, mas cara, eu também ia ficar curiosa pra saber quais são os erros que eu cometo. Por exemplo, a Nessa pode usar 5 erros que vocês fazem quando tiram fotos e não percebem, né? Cara, o que será que eu faço? Ou 3 erros, a Nessa falou, viu? Então, tipo, cara, é sempre assim, sabe? A gente tem que se perguntar e é bom que vocês falem em voz alta pra vocês entenderem. Hoje eu tava lendo sobre isso. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que a minha audiência precisa. Não é sobre só o que eu quero falar, o que eu tenho de conhecimento, mas sim sobre qual é a necessidade do meu público. Tá vendo? Daqui a um pouco para mim seria mais interessante falar dos 3 pontos essenciais para melhorar a comunicação, mas o meu público quer saber quais são os 3 erros que eles não podem cometer quando eles vão comunicar. Então, aí essa vai ser minha headline, né? 3 erros que até pode ser assim, 3 erros que você
faz e não percebe quando se comunica. Tá? Então, 3 erros que você comete ou que você faz e não percebe quando se comunica. Cuidar para essa primeira frase, né, que é a nossa introdução, não ser muito grande, tá? Inclusive, até quando a gente bota as capas lá no Instagram, as capas dos nossos vídeos, eu aprendi que não pode ter mais de 12 palavras, porque senão também fica maçante e a pessoa não gosta de ler. Então, cuidem com isso também, tá? Então, 3 erros que você não sabe, mas que você comete quando você se comunica. Daí eu vou pro desenvolvimento. Primeiro, você não faz contato visual. E olha só, eu poderia só falar, você não faz contato visual, mas é sempre bom dar uma explicadinha, né? Você precisa fazer contato visual, porque se você não fizer contato visual, você vai parecer insegura e que você não domina o assunto que você está falando. Então, eu falei do contato visual e trouxe 2 pontos importantes. Não adianta a gente também ser só objetivo, tão objetivo assim. Por exemplo, você não está tendo contato visual. Tá, mas e aí que eu não tenho contato visual? Eu preciso explicar para minha audiência o porquê, o que isso implica, o que isso traz de demérito dela não usar contato visual. Então, primeiro, você não faz contato visual. Isso te prejudica porque pode mostrar que você é insegura e que você não domina o seu assunto. Segundo, você não faz pausa entre uma afirmação e outra, ou entre uma palavra e outra. Quando você não faz pausa, você acaba usando vícios de linguagem, como Olha, já trouxe de novo qual é o malefício para a pessoa que não faz pausas. E terceiro, você não está sendo claro e objetivo, porque você usa termos técnicos e jargões. Isso faz com que o seu conteúdo seja cansativo, maçante e que a sua audiência não fique com você até o final. Algumas coisas eu inventei agora, tá? Mas é um vídeo que a gente tá falando de quanto tempo até agora? Cara, 30 segundos, 40 no máximo. E aí, o final, o CTA. Se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que também devem estar errando. Ou se fez sentido para você, compartilha com alguma amiga que também pode gostar desse conteúdo. Às vezes eu coloco além desse, tá? Assim, e já me segue para ter mais insights como esse. Geralmente esse é o segundo que eu faço. Eu falei para vocês não fazer 2, mas esse de seguir é algo que é importante ter em todos os vídeos, tá? Então eu não tô pedindo pra pessoa curtir, compartilhar e comentar. Tô pedindo pra ela fazer uma ação, que é compartilhar pras pessoas, e se ela quiser saber ter mais acesso, saber mais conteúdos como esse, ela é pra me seguir no Instagram. Gente, ficou claro pra vocês? Querem que eu repita essa parte do roteiro prático, do exemplo prático? Me falem. Ai, que bom que o pessoal tá aqui no Instagram também. No YouTube tá bem mais legal, tá? Sim, ficou claro. Perfeito. Vamos lá então, tá? Alguns insights agora, tá? Insights poderiam ser dicas de novo, né? Insights para vocês criarem roteiros que realmente funcionam, tá? Então, serem objetivos. Serem objetivos é muito importante. Se a gente começar devagar, esses dias, inclusive, uma amiga minha me ligou, me falou assim, tô com uma dificuldade. Ela também tá lançando uma mentoria. E aí eu tô fazendo os meus vídeos, só que eu falo demais os meus vídeos, eu fico 5, 10 minutos, e aí eu tenho muito conteúdo, eu começo a desenvolver e não paro. Então a gente precisa ser objetivo no nosso roteiro, tá? Vocês vão ter a oportunidade de falar de tudo que vocês dominam, de todos os assuntos, mas é importante que cada conteúdo tenha objetividade, tá? Outro insight extremamente valioso. Conecte-se com o seu público. Como assim, Ju? Me conectar com o meu público? Pode ser muito amplo, mas eu quero falar para vocês algo que é muito importante. Ser intencional. Falar o que o público de vocês quer escutar. E aí isso vale tanto para vídeo quanto no presencial. Quando a gente é intencional, a gente estuda o nosso público, a gente entende o que ele quer que a gente fale. Vou dar um exemplo para vocês de quando eu fui fazer uma palestra esses dias para uma escola, tá? E eram crianças e adolescentes. Geralmente, quando eu vou fazer palestra, eu vou de salto, de terno, de calça de alfaiataria. Como que eu vou de salto, de calça de alfaiataria, dar uma palestra numa escola de educação infantil? Cara, não tem como. Eu até botei uma calça de alfaiataria, mas eu botei um tênis e uma t-shirt. Então, eu me vesti de acordo com eles. E mais, eu falei a linguagem deles. Na hora que eu fui fazer a minha palestra, eu pesquisei termos que estão em evidência no TikTok para crianças e adolescentes dessa idade. Eu conversei com a minha cunhada, que tem mais ou menos 12 anos, que era a idade de uma das turmas. Então, olha o quanto é importante a gente estar preparado e ser intencional. Se a gente se preparar e ser intencional, a gente vai se conectar com o nosso público. Se a gente não nos prepararmos para eles e não sermos intencionais, a gente não vai se conectar. A gente vai ser só mais um. Então eu preciso me conectar com o meu público. Eu preciso me colocar no lugar deles, pensar com a cabeça deles, entender o que eles querem de mim.
Oi, meu amigo querido, que bom que tu tá aqui. O Lucas mandou mensagem, meu amigo de infância, te amo, obrigada, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Conexão nesse sentido. E aí usar o storytelling, né, que é essa palavra bonita que todo mundo fala, que é contar histórias, tá? Fazer vídeos, criar roteiros, criar conteúdo no digital hoje é a arte de contar boas histórias. Vocês podem ver as pessoas que são mais relevantes para vocês, os grandes players que vocês seguem, geralmente são pessoas que contam boas histórias. Então vocês precisam saber contar boas histórias. E o que uma boa história tem que ter? Início, meio e fim, que é exatamente o que a gente aprendeu hoje sobre os roteiros. Então aprendam a contar boas histórias. Vou dar um exemplo para vocês de uma boa história que eu contei e que deu muito certo, tá? Teve o lado bom e o não tão bom. Eu fiz um vídeo quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, agora em fevereiro, comecei a trabalhar com comunicação no Instagram, o Instagram eu já uso há mais tempo, mas não era direcionado para o meu trabalho de comunicação. Então, em fevereiro eu fiz um vídeo, comecei a falar sobre a minha vida, contar histórias da minha vida. As minhas amigas me falavam, tu tem tantas histórias interessantes, conta tuas histórias. Eu comecei a contar, inclusive foi até a sugestão de um dos meus mentores para contar histórias da minha vida. E eu contei uma história de que depois de um tempo do concurso de Miss Brasil, eu tinha que contar o valor do meu almoço. Essa história é verídica, tá? Ela realmente aconteceu. Eu trabalhava na Renault e fazia uns 5, 6 anos mais ou menos que eu tinha ganho Miss Brasil e eu voltei para casa, me separei, me divorciei, enfim, voltei a morar com a minha família. Minha família é mais pobre, mais humilde, né? Então eu consegui um emprego na Renault e ganhava R$ 1.200 por mês e de fato eu tinha que contar o valor do meu almoço porque senão não fechava no final do mês as contas. E aí, o que eu fiz? Eu contei essa história e aí eu embalei. Você já deve ter escutado falar muito isso no digital, embalar o produto. Eu embalei essa história. Por quê? Porque fazia mais ou menos uns 5 anos, né, do Miss Brasil para esse fato. E aí qual que foi o meu título, tá? Qual que foi a minha headline? Qual que foi a minha introdução? Após 5 anos do Miss Brasil, eu tinha R$ 5 pro almoço. Cara, esse título chamou muito atenção. Esse vídeo teve mais de 300 mil visualizações no orgânico, tá? Eu ganhei mais de 5 mil seguidores com esse vídeo. Ai, Ju, isso é ótimo, não tem lado ruim nisso, só tem lado bom, né? Primeiro, antes de eu falar o lado bom e o lado ruim. Talvez fizesse 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas era mais ou menos 5 anos. Talvez o valor do meu almoço fosse R$ 4, R$ 5, R$ 6, eu não lembro certo. Mas eu embalei ele, eu contei uma história muito boa. Após 5 anos eu só tinha R$ 5. Eu fiz as coisas fecharem. Vocês estão conseguindo pegar? Eu fiz as coisas, eu não inventei nada, aquilo tudo aconteceu, mas eu embalei ele de uma forma bonita para que as pessoas comprassem. O que vende o livro é a capa do livro. Então se atentem para as capas dos vídeos de vocês, para as capas das histórias que vocês estão contando, tá? Então isso é muito importante. Aí o porquê que deu bom e o porquê que deu ruim. Deu bom, porque eu ganhei 5 mil seguidores, ótimo, jamais imaginava ganhar 5 mil seguidores, tive 300 mil visualizações. E por que deu ruim? Porque esses 5 mil seguidores que chegaram, não chegaram em função da Ju comunicadora. Chegaram em função da Ju Miss Brasil. Chegaram pelas minhas histórias de vida, pelo meu lifestyle e não pelo meu trabalho. Então essa audiência, ela não é aprimorada. Eu preciso aprimorar e educar ela. Então a partir do momento que eu começo a postar conteúdo de comunicação, eu vou ver se essa audiência vai ficar e vai consumir o meu conteúdo ou se ela vai sair. E que bom se sair. Então não se preocupe muito com os números do Instagram de vocês, tá? É preferível que a gente tenha uma audiência qualificada do que a gente tenha uma audiência gigante que não é qualificada e que não compra os nossos produtos, porque senão só vai estar fazendo número e vocês vão ver que os vídeos de vocês vai começar a diminuir a entrega, porque aquela galera tá ali, porque aquela galera não tá afim do que vocês estão falando, tá? Olha as minhas conexões, né? Falando de roteiro e a gente já foi longe, mas é que vão vindo insights e eu acho interessante trazer para vocês também. Então, a gente parou ali no uso de storytelling, tá? E aí, o outro insight poderoso também é incluir um CTA, claro que isso a gente já falou, né? O quanto é importante a gente direcionar a nossa audiência para o que a gente quer que elas façam, né? O que a gente quer que ela faça. Qual que é a chamada para ação que eu quero, o que eu quero que ela faça depois de assistir esse vídeo. Então, isso é extremamente importante também. Seguindo aqui para dar tempo de fazer tudo, vamos para as perguntas e respostas. Nesse momento vocês perguntam e eu respondo. Eu posso perguntar, louco, não tô brincando. Vocês perguntam, gente, dúvidas, sugestões de vocês. A gente tem esses dois momentos, na verdade eu deixo os dois juntos, o perguntas e respostas e a hora de vocês compartilharem alguma experiência, algum medo, algo que vocês precisem de ajuda, que vocês querem compartilhar, algo que vocês querem contar, algo que aconteceu na vida de vocês. Então fiquem super à vontade para isso também.
Eu tô dando check aqui no meu roteiro também, porque eu fiz um roteiro pra essa live. Da outra vez eu não tinha feito. Essa, como era pra falar de roteiros, eu falei, cara, eu vou fazer um roteiro também. E é bem bacana, porque daí a gente não se perde. Antes eu me perdi um pouquinho, né? Mas a Daya me ajudou, porque eu fui olhar aqui pro Instagram pra falar outras coisas. E aí acabei me perdendo. Dúvidas, perguntas, sugestões, né? Como é minha primeira live também, se vocês tiverem alguma sugestão, algum ponto de melhoria para esse formato, se vocês estão gostando, se está fácil de vocês entenderem, me contem aí um pouquinho mais. Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Que nervoso. Por mais que eu sempre oro, né, pra Jesus, pra Deus, assim, manter a calma. Ó, a Nessa colocou aqui. Amanhã eu vou gravar conteúdo e já vou aproveitar os insights. Fiz roteiros e vou aprimorar após a live de hoje. Ai, Nessa, que coisa boa. Isso é muito importante, a gente tirar um dia pra gravar conteúdos. Eu tiro um dia só pra fazer roteiro, uma manhã, né? Aí eu tiro um outro período só pra gravar e um outro período só pra editar. Se a gente quiser fazer tudo junto, a gente acaba não sendo produtivo. Então, top, Nessa. A Daya botou. Frequência melhora audiência? Daya, pra mim, sim, tá? De novo, tu vai ver que vão ter muitas opiniões e sempre vai ser de acordo com o que a gente está testando nos nossos perfis. Eu já vi pessoas falarem que não. Pra mim, sim, tá? A frequência e a constância. Cara, eu sou muito constante, tá? Nas redes sociais. E eu sempre falo isso para as minhas alunas. A gente tem que ter um cuidado pra gente não ir e voltar. Ah, eu fico 10 dias sem entrar nas redes sociais, depois volto, depois falo que eu tô voltando, depois saio de novo. A audiência cansa disso. Então, sim, tá? Pra mim, frequência melhora a audiência. Eu tenho, inclusive, desde que eu contratei a agência, faz um mês agora, essa agência de tráfego pago, eu me comprometi com eles em ficar mais preocupada em gravar conteúdos. Porque como eu sempre fui sozinha, eu fiz tudo do meu trabalho, eu gravo, eu edito, eu vendo, eu lanço mentoria, eu faço tudo. Então, às vezes minha cabeça ficava, né, cheia de informação. E aí eles me falaram o seguinte: Ju, se preocupa em gravar conteúdos. Conteúdos relevantes, conteúdos bons pra tua audiência. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho postado 5 conteúdos por semana, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ter algum conteúdo de comunicação no meu feed, obrigatoriamente. No sábado e domingo é livre. Se eu quiser postar, eu posto. Se eu não quiser, eu não posto. Mas eu tenho, né, essa frequência, essa constância com a minha audiência, que pra mim faz muito sentido. O que eu noto? Que eu consigo testar quais os tipos de conteúdo que funcionam e quais não, de uma maneira mais ágil do que se eu postasse uma ou duas vezes por semana. Eu vou demorar muito mais, concorda, Daia? Se eu postar uma vez por semana, duas vezes por semana, eu vou demorar para entender quais os tipos de conteúdo que a minha audiência gosta. Eu, inclusive, já vi que a minha audiência gosta de conteúdos, de vídeos em que eu esteja falando, em que eu esteja em movimento, em que eu esteja fazendo outras coisas que não seja estática aqui no meu quadrado, somente falando sobre comunicação. Então eu não teria chegado nisso se eu tivesse postando com menos frequência. Como eu estou fazendo mais, eu já tenho vários insights valiosos que eu não teria se eu estivesse fazendo pouco. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas pra mim é isso. Aí o que a gente tem que ter cuidado, tá? Esses dias até vi o Rieser, que é de um livro marketing digital, ai, sou péssima pra nomes, mas enfim, um cara que eu sigo nas redes sociais também, que fala sobre conteúdo, que é incrível. Liberdade Digital, o nome do livro, um roxinho. E aí ele falou assim, que muitas vezes a gente fica frustrado, né? E ultimamente as pessoas estão frustradas com o Instagram, que postam conteúdo e que não estão tendo alcance. E eu me deparo às vezes com os conteúdos meus, por exemplo, que eu faço um roteiro, que eu penso, que eu crio. E cara, 900 visualizações, 1000 visualizações. E eu tenho hoje, tô com 12 mil seguidores. Aí eu faço um conteúdo totalmente despretensioso, com uma raquete de beat, falando o que o beat me ensinou sobre comunicação, sobre ter confiança, e no orgânico tem 12 mil visualizações. E eu não posso nem impulsionar, porque é algo do meu lifestyle, entendeu? Estou falando de comunicação, mas é meu lifestyle o beat tênis, então eu não vou nem impulsionar para novos seguidores. Então isso frustra um pouco, tá? Mas é importante ter frequência, tá? Mais uma vez, só reforçando o quanto eu acredito que a frequência é fundamental para o nosso trabalho. Mais alguma coisa, meninas? Mais alguma dúvida? Perguntas? Algo que vocês queiram compartilhar? Fiquem à vontade. Até deu tempo, né? Corri aqui e deu tempo. Que doideira. Vamos lá, então. Só dar uma recapitulada rápida aqui com vocês, então, tá? O
que a gente viu hoje? A importância de um bom roteiro, né? O quanto isso vai tornar os nossos vídeos mais claros, mais impactantes e o quanto a gente precisa chamar e manter a atenção do nosso público, tá? Eu sempre falo, só chamar a atenção não é tão eficaz. Só fazer uma headline que chame a atenção não é tão eficaz. Eu preciso manter a atenção desse público. Eu preciso conquistar ele. E é no desenvolvimento do meu roteiro, do meu vídeo, que eu vou conquistar essa audiência. Aí a gente falou um pouquinho da estrutura básica, né? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é a chamada para ação. E a gente teve ainda o nosso exemplo prático aqui, onde a gente fez junto sobre os pontos lá, os 3 erros que as pessoas não podem cometer na hora de se comunicar. Então, minhas queridas e meus queridos, se vocês gostaram dessa live mesmo, né, com todos os percalços que tivemos, vocês podem ficar à vontade para se inscrever lá no meu canal, dar um joinha, compartilhar com alguém, né, curtir o vídeo aqui, compartilhar com as amigas que também precisam destravar a comunicação delas. Esse é o meu CTA, dando um exemplo claro de CTA para vocês na prática. Ó, se vocês gostaram da live, se vocês aprenderam algo hoje, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com as amigas que também precisam destravar. Esse é um CTA triplo, tá? No YouTube tem muito, né, de 3C, de CTA triplo. Eu estou começando a trabalhar com o YouTube agora, tá, gente? É a minha segunda live, então estou aprendendo muito. E é algo que eu quero trabalhar, quero monetizar aqui, quero começar a fazer mais vídeos, dar mais atenção. E isso é algo importante também para vocês que querem vir pro digital. É importante que a gente seja conhecido em todos os canais, tá? Ah, Ju, mas eu não gosto. Beleza, não faz. Mas isso ajuda também no crescimento, tá? A gente estar no Instagram, a gente estar no TikTok, a gente estar no YouTube e todos os formatos pedem vídeos diferentes, formatos de vídeos diferentes, tá? Desculpa, todos os canais pedem formatos diferentes. Então, no Instagram eu faço um tipo de vídeo, no YouTube eu faço outro, no TikTok é outro tipo de vídeo que funciona. Inclusive, quem me ajuda no TikTok é minha cunhada, de 13 anos. E então é isso, a gente conhecer a nossa audiência e também conhecer os canais que a gente vai usar, tá? Encerrando aqui então, pessoal, para passar para vocês a nossa próxima live, tá? A gente vai falar sobre como aumentar a confiança, que foi o segundo tema mais votado lá no Instagram. Então a gente vai aprender um pouco das técnicas para aumentar a nossa confiança na hora de gravar vídeos, porque eu percebo que as pessoas têm muita confiança para falar em público, as pessoas dominam o assunto delas, e aí quando elas vão falar em público, quando elas vão falar na frente das câmeras, desculpa, parece que elas travam, né? Parece que elas não conseguem manifestar aquela mesma confiança que elas têm no off e no on. Então a nossa próxima live a gente vai falar sobre isso, tá? Como manter, como aumentar ou manter a nossa confiança na hora de gravar vídeos. Agora sim, agradecer vocês, especialmente a Day e a Vanessa que participaram desde o início, que me ajudaram, que vieram lá do Instagram para cá pro YouTube para me ajudar, que tiveram paciência, que esperaram os 20 minutos iniciais de perrengue. Eu acho que no fim o problema não foi com os canais de transmissão, tá? Nem o YouTube, nem o OBS Studio. O problema foi com essa pecinha aqui que vos fala. Então a gente precisa ser honesta, correta. Ai, Daisy, tu veio pra cá também. Gente, todo mundo que tá aqui, tá, querida? Obrigada, Vanessa. Obrigada, Daisy. Todo mundo que tá aqui no YouTube me manda mensagem no Instagram. Ju, eu tava lá no YouTube. O pessoal que ficou aqui no Instagram também, do início ao fim da aula, que eu quero mandar as ideias pra vocês criarem os vídeos de vocês, que é aquele PDF com 50 ideias, tá? Que aí vocês só vão arrumar ali de acordo com as dores e com os desejos dos clientes de vocês. Mas muito, muito, muito obrigada. Eu sinto cuidado, o amor de Deus comigo em cada coisa que eu faço. E por mais às vezes que pareça ser difícil, eu sou uma pessoa, né, pra quem me conhece, que é difícil desistir de algo. Então eu tentei aqui até os 45 do segundo tempo e tentei me acalmar para entregar a melhor live para vocês. E outro insight final que eu quero deixar para vocês, que esse talvez seja o mais valioso de todos e nem estava preparado para essa live, mas eu sempre oro e peço para Deus abençoar e trazer uma palavra de reflexão para mim e para vocês. Não se preocupem com números. Não se preocupem se vocês estão falando para 1, 2, 10, 100, 200 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas. O que importa é a confiança, a vontade, o amor e o desejo que vocês têm de trabalhar e de falar sobre o propósito de vocês. Façam o máximo, independente da quantidade de pessoas que estiverem assistindo vocês. Deem o melhor de vocês. Não venham com essa de que, Ju, quando eu tiver 100 mil seguidores eu vou entregar o meu melhor. Entreguem o melhor de vocês sempre, independente de quantas pessoas estiverem assistindo vocês, tá bom? Obrigada por estarem aqui, obrigada mais uma vez pela paciência de vocês. E terça-feira que vem, às 20 horas e 1 minuto, a gente tem a terceira live, o terceiro encontro desse programa Voz de Impacto, tá? Que são aulas semanais para transformar o conhecimento de vocês em uma comunicação poderosa. A Tânia botou verdade,
A Daia botou capaz, nós que agradecemos. Sucesso. Obrigada, gente. Eu vou lembrar desse início, tá? Vou lembrar desse início, vou guardar os nomezinhos de vocês e os rostinhos aqui. E ainda vou poder honrar a vida de vocês por terem estado aqui comigo nesse início, que nem sempre é fácil, né? Mas a gente segue. E eu, mais uma vez, consegui entregar tudo que eu tinha guardado aqui e planejado para vocês, tá bom? Um beijo, tenham uma ótima semana, que Deus acompanhe, abençoe a vida de vocês e muito, muito obrigada mais uma vez por tudo, tá? Até mais. Tchauzinho. Beijo. Encerrado aqui no YouTube. Gente,